Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Fila do Meio. Hoje com um convidado muito especial, Laura Gonçalves, realizadora do Homem do Lixo. Está cá para falar um bocadinho do filme e vamos também colocar aqui algumas perguntas sobre animação e coisas interessantes, até no seguimento da entrevista que já fizemos com o diretor do Monstro anteriormente. Olá Laura. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado eu por estares cá. Se calhar começamos pela base, que é o que é o Homem do Lixo? O Homem do Lixo é uma curta-metragem, é baseada nas entrevistas que eu fiz à minha família sobre o meu tio, que que nasceu em Belmonte, uma pequena aldeia no interior, junto à Serra da Estrela, e que teve na guerra do ultramar, emigrou para a França. Ainda durante a ditadura, e lá viveu durante 30 anos como um homem do lixo. E o filme é um pouco um retrato sobre a nossa família a partilhar memórias sobre estes momentos na vida dele e de como ele nos marcou também, com as coisas que ele trazia depois também de França, que dado que o nosso passado enquanto Portugal, com uma ditadura durante tantas décadas e uma França tão rica, as pessoas dão valor aos objetos de uma forma diferente. E é interessante olhar para trás e pensar nessa valorização das coisas, o que é que as coisas significam para as pessoas numa década, seja ela qual for também, na verdade. Isto podia ser entre qualquer um dos países, tanto naquela altura como agora. Depende dos contextos em que se está, valorizam-se as coisas de uma forma diferente. E naquele momento, Portugal e França são países tão próximos, mas ao mesmo tempo têm este fosso tão grande a nível económico e político e social. E isso, eu sempre achei isso muito interessante. E pronto, e dado também esta história toda da guerra, de a pobreza, de ditadura, a forma como as pessoas também veem a vida, não sei se em termos de o facto de ele ser homem do lixo e dar essa valorização ao lixo, dar uma segunda vida de uma forma que se calhar as pessoas em França não davam, também tem um bocado a ver com esse background, com esse fundo. E o filme acaba por tratar assim um bocadinho de várias coisas, é isso é o Homem do Lixo. É preciso ver, é preciso Isso garantidamente, porque pronto, fazemos já o disclaimer, eu adoro o filme. Mas por acaso referiste aí várias coisas. Primeiro que é um retrato de família, e depois que existe também aqui todo um lado quase sociológico para a situação, só a valorização de diferentes lados, de diferentes coisas em diferentes países, mas mesmo quando essas fronteiras acabam por ficar um pouco esbatidas, quando se cruzam, quando estão ali à mesa, e a coisa se coisa. O que é que te puxou mais para o filme? Foi a questão de quase dar corpo às memórias que tu tinhas daquelas situações, ou foi mais quase que uma exploração do social daqueles momentos e lá está do interesse quote unquote quase intelectual, vamos pôr assim, sobre essas diferenças culturais? É um pouco de tudo, na verdade. A ideia surge com uma vontade de querer retratar aquele momento, de achar que é algo muito bonito, apesar de ele já ter falecido há mais de 10 anos, nós continuamos a juntar-nos, sempre nos juntamos. Nós temos uma família muito grande, temos pessoas imigradas em França, os filhos dele estão em França, e sempre que eles vêm, nós temos uma família muito unida, apesar de eles só virem uma vez por ano, nós continuamos a comunicar quando nos encontramos a uma grande festa, e a ideia surge por causa disso, com esta vontade de retratar um momento especial de esta família grande que, apesar da distância, continua a ter estas ligações muito fortes, e depois aqui surgem estas ramificações que uma pessoa que faleceu há mais de 10 anos nós continuamos a relembrar e que nos deixou, de facto, isto aqui foi algo que ele também nos deixou, que tem a ver com essa vontade
unir as pessoas todas. Ele sempre que vinha a Portugal, quando ele estava em França, ele queria sempre estar com toda a gente. Então, isto foi algo que nós continuámos, apesar de já depois de ele ter falecido, acabou por ser assim uma tradição que continuou. E isso foi uma coisa que ele nos deixou. E este retrato da família surge, essa vontade de fazer este retrato surge por causa disso, porque acho que é especial. Ao mesmo tempo também acho que retrata muitas outras pessoas. Isto não é só na minha família, há muita gente que também continua a relembrar os seus falecidos. Acho muito bonito este celebrar da vida das pessoas, apesar de elas já não estarem cá. E também depois, entretanto, também foram surgindo essas outras questões. À medida em que eu fui fazer o filme, comecei a levantar outras questões, não é? Que tinham a ver com a guerra, que têm a ver com o que é a nossa visão enquanto portugueses em relação à guerra. E isto foi uma questão muito dura para mim, até porque não consegui falar com o meu tio sobre isso. Quando ele morreu, eu era ainda muito, muito nova. E nunca lhe consegui fazer essas perguntas. No entanto, quando eu estava a fazer o filme, houve muita coisa que surgiu. Não faço ideia do que é que ele fez lá, mas há uma coisa que nós temos certos aqui em Portugal, que é o facto de ninguém saber exatamente muito bem o que aconteceu lá. E era isso que eu queria retratar no filme. E depois, claro, as questões de imigração também achei muito interessante a história da vida dele, porque é uma pessoa que acaba por retratar milhares de pessoas que passaram pelo mesmo, que foram para a guerra, não é? Pouca gente em Portugal que não tem alguém conhecido que esteve na guerra do ultramar, que tenha migrado, também a imigração em massa nos anos 60 e 70 para a França. Ele também representa esse momento, portanto também acho que são dois marcos muito importantes para aquilo que é as pessoas que nós conhecemos e que nos rodeamos. E é uma história pessoal contada pelas pessoas que sabem que viveram isto de uma forma muito familiar e íntima, no fundo, não é? Porque isto aqui são as pessoas a falarem comigo, portanto as entrevistas as pessoas não estão a falar para uma câmara, para um jornalista, estão a falar para a sobrinha, para a filha, para... As vozes que ouvimos são dos membros da tua família, certo? Sim, sim. E são as histórias que eles contam lá, são as memórias que eles contam sempre e quando estamos em família, portanto não são respostas pensadas de entrevistas, são... Aquilo que eu queria era de facto registar um momento à mesa das memórias que eles de facto partilham e que eu estou tão habituada a ouvir. Sim. Tocaste num ponto que para mim é capaz de ser a coisa mais importante do Homem do Lixo, porque o Homem do Lixo faz uma coisa que todos os filmes aspiram a fazer, que é através de uma história muito pessoal conseguir ganhar uma universalização diferente, tal e qual como tu dizes. Aqui esta personagem, o Tio neste caso, acaba por se tornar quase que um símbolo seja para a imigração, seja para o mistério que foi a guerra colonial. E tu própria disseste que o facto de não teres conseguido colocar estas perguntas à pessoa em específico também acabou por custar um pouco. Lá está, porque depois, principalmente um filme como este acaba por ser também um exercício de memória. Sentes que acabaste por descobrir uma pessoa diferente à medida que foste escavando cada vez mais, ou aquilo que tu já conhecias acabou mais por ser reforçado do que propriamente encontrar as coisas novas? Sim, na verdade não estava à espera disso, porque claro que nós acabamos por depois romantizar, quando as pessoas morrem, nós acabamos por romantizar um bocadinho a ideia que nós temos sobre elas, não é? E eu tinha um bocadinho de receio em relação a isso, que era, será que eu estou aqui a pensar no meu tio? Será que isto é a minha ideia de infância sobre o meu tio? E que, na verdade, há aqui toda uma história que... nem uma história, não estava à espera de encontrar assim nada de ele matou a vizinha, não é isso, mas tinha algum medo de encontrar assim, não sei, assim alguns podres que eu não quisesse, na verdade, encontrar. Claro.
estás a vasculhar na história, não é? E eu tive mesmo que vasculhar, porque eu tinha estas memórias que a gente partilha à mesa, mas depois há todas umas novas questões que eu lancei, que eu tive, aliás, que eu ainda pensei, será que meto ou não? E depois decidi, sim, vou falar sobre a história desta pessoa, porque acho importante falar sobre o que é este, porque é que ele é o homem do lixo e porque é que ele se comporta assim. E fez-me sentido ir ali um bocado à história para explicar também um bocado esta pessoa. E estas já são histórias que eu já não estou habituada, que eu já não conhecia tão bem. E foi surpreendente, porque não me surpreendeu muito o facto da minha tia não saber não saber nada sobre a guerra, mas há uma história que ela conta, que ela só me contou por causa de eu ter feito o filme, porque eu lhe perguntei que tinha sido se ele tinha trazido alguma coisa da guerra. E ela disse uma mala cheia de abacaxis para dar a toda a gente e aos tios e não sei o quê. Então isso reforçou bastante a ideia que eu tinha sobre ele. E para além disso, muito mais histórias também sobre coisas que ele tinha lá no lixo e que trazia e da própria relação dele com as pessoas lá. Porque eu não sabia muito bem, quando eu estava a fazer o filme, eu sabia que ele, que cá em Portugal, havia esta garagem cheia de coisas, pronto, era tudo, eu sabia que quando ele vinha nós já sabíamos que ia haver festa, que ia haver coisas novas, toda a gente esperava muito a chegada dele, porque aquilo era uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabia o que é que vinha de lá. E eu sabia disto, mas eu não sabia como é que era a vida dele lá. Isto, para mim, foi até a parte mais difícil no filme, foi retratar um bocado essa parte em França. Espera, perdi-me aqui um bocado no pensamento. Ia dizer qualquer coisa agora. Não, mas não faz mal, até porque acabaste por chegar em uma parte que eu também queria, porque já falámos aqui um pouco também da questão da forma como ele viveu e como nós conhecemos tão um pouco da guerra colonial, mas a questão da imigração em França é mais conhecida, vamos colocar assim. É uma parte, se calhar desconheces a parte do teu tio, mas a realidade da imigração em Portugal foi grave, vamos dizer assim, ainda hoje continua a ser, até porque existem muitas gerações que acabaram por lá ficar. Eu não sei como é que é de colocar esta pergunta, mas acho que existe uma pergunta no meio desta afirmação. Portanto, vou fazê-la na mesma. Porque isto já é tarde, estamos aqui os dois. Porque a verdade é que existe também, e principalmente quando chegam, um grande preconceito para com o imigrante, principalmente o que vem de países francófonos, maioritariamente o que vem do que vem de França, existe muito esse preconceito. Eu não sei se o homem do lixo quase que funciona como uma humanização da pessoa que foi para fora e quase que foi esquecida pelas pessoas que cá estão. O imigrante torna-se uma pessoa que não está em casa no país onde está imigrado e acaba por perder a casa que tem deste lado. O homem do lixo quase que sente uma pequena casa, vamos dizer assim, um espaço de acolhimento e de celebração destas mesmas pessoas. Isto acabou por não ser uma pergunta, é uma afirmação, mas pergunto se mas isso é muito interessante, não. isso é uma afirmação muito interessante, porque eu por acaso nunca tinha pensado nisso, porque de facto existe esse complexo do imigrante, né? Porque acaba por nunca fazer 100% parte de nada, não é 100% do país em que chega, nem é 100% do país do qual foi embora. Vai ser sempre um imigrante. E então é engraçado isso, porque há membros de família e amigos que nós temos nesse sentido. Por acaso, neste caso do meu tio não sei, é diferente, não sei explicar, existiu sempre ali uma ligação muito forte. Ele nunca, não é aquele tipo, apesar dele sim ser é uma representação de facto do imigrante, no sentido em que é uma tarefa da qual ele fez vida lá, que faz parte daquelas tarefas que os franceses não faziam, portanto é aquilo que os imigrantes faziam. Ele, tal como outras pessoas também levavam muita coisa para os seus países de origem, ele também o fazia.
No entanto, ele não é aquele típico imigrante que construía aquelas casas muito grandes para mostrar fortuna, que não tinha carros muito. Ele nunca teve carros muito de luxo, não é? Que normalmente existe um bocado também quem vai emigrar depois de repente volta com aquele carro, com aquele carrão da alta gama, e ele também nunca foi. Ele trazia uma furgoneta daqueles grandões cheios de tralha, cheios de lixo, de ferro velho. Portanto, eu estou aqui a repetir um bocado as palavras das pessoas que eu até entrevistei. Isto depois acaba a ser uma repetição, mas é verdade, ele. Não, o que ele queria era viver lá, ganhar o seu dinheiro para poder investir cá na quinta, fazer criação. Ele na verdade queria reformar-se para poder ter a quinta dele, ter um espaço, ter a horta, ter as culturas, seja vinha e etc. E viver ali tranquilamente na quinta. Isto era a ideia dele enquanto imigrante lá. Portanto, ele sempre salvou. Eles nem nunca. Pronto, e também são um típico imigrante, que é aquelas pessoas que guardam. Não, acabam por não viajar muito, não vão viajar o mundo. São pessoas que acabam por vir só. Estão só entre França e Portugal, porque é o tempo que têm para visitar a família, e isso também é uma das grandes. Dos grandes sofrimentos dos imigrantes, né? Que acabam por ter que escolher entre visitar a família ou ir ver o resto do mundo. E sim, isto era era assim que ele representa esse imigrante desse lado, mas não tanto do outro. E se calhar essa ligação o facto de a gente nunca o ter visto assim tanto como o imigrante de França, que nunca pertence aos dois lados, também se calhar tem um bocado a ver com isso, tem a ver com esses objetivos. Era muito terra a terra. É isto que eu quero, é voltar para aqui. A ideia ele sempre teve lá, ou pelo menos dá a ideia que ele sempre esteve lá a pensar em forma temporária, e que a casa dele sempre foi aqui, e aquela mesa também sempre foi um bocadinho de casa. Acaba sempre, é aquela mesa que fica à espera dele, sempre, eternamente. Sim, e o filme acaba por até quase que eternizar um bocado essa parte, a ter a existência sempre. E principalmente que é uma coisa muito portuguesa, que é a partilha da mesa. E o filme está cheio de pequenas indicações da cultura tradicional portuguesa. E a parte da mesa parece muito, muito interessante para essa escolha, porque é sempre um espaço de partilha, um espaço de casa. O filme acaba por ser muito pessoal, inevitavelmente. Isto é claramente um documentário que tem muito de social, mas é muito pessoal. E as pessoas que tu entrevistaste são pessoas da tua própria família e que também conheciam esta pessoa, obviamente. Como é que aproximaste as pessoas com esta ideia? Se houve pessoas que ofereceram alguma resistência, porque há pessoas que, tal e qual com aquele medo que tu falaste há pouco, tenho medo que agora apareça aqui alguma coisa que se calhar isto é mais chato, e se calhar havia pessoas que estavam com algum desses receios. Tiveste assim situações desagradáveis, principalmente quando estamos a trabalhar com pessoas tão próximas como a nossa família? Sim, eu tive muita sorte porque eles todos confiaram assim cegamente em mim. Eles estavam assim um bocado, eu não sei o que é que tu vais fazer com isto, não é? O que é que interessa é que tem isto. E toda a gente foi assim muito, mas como assim? O que é que queres fazer com isto? Não estou a perceber. Mas foi assim muito olha, deixo nas tuas mãos, tu é que sabes, e está tudo bem. Então eu quando me aproximei das pessoas, aquilo que eu disse foi: olha, eu gostava de gravar porque queria fazer um filme sobre o tio, e gostava só de estar a gravar a nossa conversa, só partilhar memórias daquelas coisas que nós já estamos habituados a contar. E eu vou só gravar porque, pronto, a minha ideia é depois reunir algum material e começar a trabalhar sobre um filme onde a personagem principal ou a história tenha um bocadinho a ver com estas memórias e com o tio. E pronto, falo um bocadinho sobre a cena do Homem do Lixo, o facto dele trazer tanta coisa para cá. Mas pronto, isto num momento muito inicial ainda não sabia muito bem que coisas é que eu ia registar. As primeiras entrevistas que eu fiz tinham só a ver
com França, com ele trazer coisas de França, como é que era na chegada dele e tinha mais a ver com esse material. Depois é que eu fui acrescentando quando eu comecei a construir a narrativa de áudio, comecei a sentir necessidade de haver ali um background e de falar também desse lado da imigração. Aliás, eu já queria fazer também, queria também falar sobre a migração, porque também é um momento muito importante e é muito especial no caso do meu tio, porque ele emigrou a Salto com a minha tia e com 4 filhos, em que duas delas eram bebés de 1 mês. Portanto, eles tiveram ali no meio da floresta com 2 gêmeas, bebés de 1 mês, e esta parte foi muito difícil para a minha tia falar. Até foi daquelas coisas que já não foi tão fácil como é as entrevistas, aliás, as memórias que nós partilhamos à mesa. E como te disse, foi assim muito de porem o coração nas minhas mãos e de me deixarem de sentirem à vontade comigo, de falar sobre estas coisas. Mas sim, há aqui muitos momentos mais duros que foram principalmente da minha tia, da viúva dele, que foram muito difíceis de falar. Mas sinto muito contente de ter feito esse trabalho, porque aprendi também muito sobre o meu tio, esta questão também da imigração. Houve ali coisas que eu também não sabia, que eles tinham ido numa catrel com 8 pessoas, na verdade iam 8 pessoas dentro de um carro. E pronto, e isto não é só a história do meu tio, Claro. de certeza que há muita gente que viajou nestas ou piores condições até. Mas a abordagem foi essa. Depois é claro que as pessoas ficaram assim um bocado, não estou a perceber o que é importante desta história ou interessante, mas tudo bem, olha, nós acreditamos que tu faças o certo, portanto está tudo. E depois, na verdade, houve várias vezes que eu ainda fui tentar. Houve uma primeira entrevista e depois, principalmente nestes momentos de guerra e imigração, eu tive que ir mais vezes tentar ter mais, conseguir Tirar mais coisas. Mas foi muito bonito. Foi um filme que me deu muito prazer a fazer, também por causa dessa relação de poder. Tive a fazer entrevistas à minha família, então foi tempo que eu tive com a minha família. Aquilo foi um bocado engraçado porque as entrevistas foram todas feitas em momentos diferentes. Em festas eu chamava assim uma pessoa e fechávamos num quarto qualquer, alguns na casa, para gravar. E depois chamava outra pessoa e ia gravar com ela para outro espaço, e às vezes com os ecos e tudo, depois no final ficou tudo assim com ecos diferentes. E isto é uma questão já mais técnica de sound design, mas eu acho que também é engraçado falar sobre isto, porque isto quando começa comentário e é assim, nós não temos possibilidade de levar as pessoas para o estúdio de som, claro. É com aquilo que a gente tiver. E então foi engraçado porque tinha entrevistas em vários sítios e também estive a gravar à mesa com toda a gente, mas isso tem mais a ver com aquelas conversas intermédias de mesa. Isso também foi tudo gravado com a minha família em festas. Mas quando eu digo festas é ajuntamentos que sim. Da festa. E nota-se. Sim. E depois na parte da mistura final do som, havia entrevistas que tinham muito boa qualidade, entrevistas que tinham muito má qualidade por causa dos ecos. Então o que nós fizemos foi pôr tudo com má qualidade, que era para ficar mais nivelado. E então por isso é que tem aquele som tem assim um som mais rough de entrevista.
Mas eu prefiro muito mais isso, porque isso vai muito mais de encontro à realidade Uhum. também, do que aquele som tudo muito polidinho. Exato. Ah, E oferece personalidade também, principalmente quando estamos a falar de um filme que parece muitas vezes quase rústico, mesmo pela porta, as mesas que passamos, mesmo quase o formato de animação que passamos, há uma quase que textura, e o som aqui também acaba por ganhar um bocado essa textura, exatamente por causa desse rough side que estás a falar. E já aqui falaste de como é que foi a relação com os entrevistados, vamos colocar assim. E agora pergunto qual é que foi a reação dos entrevistados ao ver o filme final, ao ver depois o que é que foi escolhido para estar lá em cima, de que forma é que o teu tio foi ali retratado. sim. É assim, eu estou de fora, mas achei que foi uma forma incrivelmente bonita de lembrar alguém. Qual é que foi a reação das pessoas que estiveram presentes no filme? Olha, eu fiz questão de insistir muito para levar as pessoas à estreia do filme, que foi na Mostra no ano passado, na verdade. E eu fiz muita questão porque eles não tinham. Eu durante 3 anos eu tive a fazer o filme e eles sabiam que eu estava a fazer o filme, mas nunca viram nada. Então, porque eu sempre tive muito receio em mostrar. Eu também tinha assim um bocado algum receio de que não gostassem ou que não se revissem, porque os meus desenhos também são assim um bocado grotescos, ahm, das pessoas todas, não é? E também são assim, há muitos elementos das personagens que são muito baseados neles. E então ahm, eu fiz questão deles irem à mostra porque eu queria muito que eles vissem num ecrã grande, com um som de cinema, rodeado de pessoas que estão todas a sentir o filme. E então foi muita gente da minha família, eu fiquei muito contente com isso, porque eu não estava à espera que fosse tanta gente, que é muito especial para mim, porque eu sei que eles não saem de Belmonte assim tantas vezes, portanto eu sei o que é que custa também. E, e foi muito especial e eles gostaram muito. Acho que foi uma experiência muito, muito boa também para eles terem visto aquilo assim naquele contexto. Mas principalmente o feedback foi que estava muito honesto e que estava muito real, muito não é realista, porque o filme não é realista, estava muito verdadeiro em relação àquilo que é aquilo que eles queriam dizer. Portanto, eles também se reviram naquilo. Não houve ali nada de ai, mas aquilo não aconteceu. E eu não sei se eles não estavam um bocado à espera disso também, porque os feedbacks foram muito mais nesse sentido do está mesmo muito parecido à realidade. Como é a animação, se calhar as pessoas pensavam que era um bocadinho mais diferente. Exato. Isso. Mas eu também tive a oportunidade de fazer uma mostra para eles, para a família toda. Fizemos uma projeção durante o mês de agosto, aliás, foi inícios de agosto. Convidámos as pessoas, assim, os amigos mais próximos e a família. Fizemos um lanche jantarado, com as mesas todas cá fora, e estendemos um lençol na parede e projetámos o filme, assim, ao final da tarde, ao início da noite, para ver o filme e para as pessoas que ainda não tinham visto. E foi muito bonito esse momento, porque foi assim uma simulação também de estarmos ali todos juntos, também com a comida e estarmos todos a falar, comida e bebida, essas coisas. E ver o filme foi bonito. Até porque aquilo que estava a passar no lençol acaba por ser um bocado o reflexo daquilo que estava do outro lado da tela. Principalmente nesta situação, tem um lado de romantismo lindíssimo. Fiquei aqui com uma questão. Estavas a falar que já tinhas umas ideias do que é que ias fazer enquanto estavas a fazer as entrevistas. Já tinha, ok, que numa situação como essas é mais difícil porque estavas sempre dependente daquilo que veio do outro lado, mas já tinhas a ideia daquilo que querias fazer com a animação, seja em termos de cor, seja da forma como ias expor as personagens, seja da forma como ias fazer as transições, já tinhas ideia daquilo que ia ser o filme ainda antes de teres os depoimentos mais concretos? Ou foi Eu algo que acho foste que não. descobrindo à medida que
Não me lembro. Estavas a fazer isso. Não, mas eu acho que não. É assim, eu gosto muito uma coisa que eu gosto muito da animação é a possibilidade de tu viajares entre tempos. Isso era uma coisa que eu queria explorar, era o momento presente e o momento da memória. E eu queria muito viajar entre estes dois espaços e tempos, espaços temporais e espaços geográficos. E isto é uma coisa que eu gosto muito em termos de animação, em termos enquanto realizador, eu gosto de dar voz às pessoas para contarem a sua própria história. Então isto acabam por ser duas coisas que se misturaram e que deram fruto a este filme. Mas eu não sei exatamente de quando é que isto... de quando é que surgiu esta ideia exatamente, mas eu acho que depois as coisas também vão... É muito difícil dizer quando é que elas surgem para mim, porque o meu processo é muito caótico e eu acabo por ir acrescentando coisas muito à medida em que vou fazendo a produção. Não? Eu não sou o tipo de realizadora que fecha as coisas todas antes de entrar a equipa. Pronto, agora está aqui a pré-produção, agora acabamos a pré-produção e agora vamos produzir e é aquilo que está... Não, eu tive a tomar decisões o tempo todo, durante o tempo todo. Eu estava a fazer entrevistas ainda, já tinha animações feitas. E eu não aconselho isso a ninguém, só deixar isto muito claro. Não é a melhor forma de realizar, mas ainda não consegui não fazer isso. Até agora tem sido o meu processo. Mas sentes que a animação te dá essa liberdade? Que é uma coisa que ganhas com o facto de estás a trabalhar em animação, é o facto de teres essa talvez maior liberdade por não estares completamente necessitada de shoots daquele dia, de limitações de tempo que não seja o teu. Sentes-te mais livre a trabalhar com animação? Eu acho que são limitações muito diferentes. Acho que ambas as formas têm muitas limitações e têm muitas liberdades. São coisas muito diferentes. São opostas quase, na verdade. E onde há muita liberdade na animação, por exemplo, em documentário, eu sinto que existe uma liberdade muito boa, que é a liberdade do anonimato, por exemplo. Tu não estás a filmar as pessoas sentem-se muito mais à vontade em falar contigo com um gravador do que estarem com uma câmera apontada para a cara. Dá-te muito mais liberdade de explorar estas formas de contar histórias em termos narrativos, de brincar muito com a abstração e de poderes contar muito mais sentimentos através de expressões plásticas, o facto de tu estares a desenhar, o facto de tu estares a exprimir coisas através do desenho e não através de uma fotografia ou de uma imagem. Eu acho que uma imagem desenhada ou em animação pode dar muito mais do que uma imagem real, mas isto é o meu ponto de vista enquanto realizadora, depende também das coisas que estás a abordar. Eu estou a falar em termos de sentimentos, de emoções. Acho que a animação tem um poder muito forte nisso. E a representação das pessoas também, porque estas pessoas existem, existem estas histórias verídicas, mas não tens as questões éticas de estares a usar a imagem das pessoas. Só acabas por usar a voz só. E pronto, a imagem real tens outras questões que, por exemplo, a animação tu demoras, só para teres uma ideia, 1 segundo, são 12 desenhos. Portanto, tu para fazeres 1 segundo pegas só numa câmara e gravas. Em termos de animação, 1 segundo tens 12 desenhos que tens que animar, depois tens que intercalar, depois tens que fazer a pintura, depois tens que fazer o compositing, então tens várias fases para até chegares àquela imagem final. E portanto apesar de teres essa liberdade de expressão plástica, de inventar mundos, depois também tens essa limitação em termos de orçamento e de recursos humanos e de seja o que for, não é? E que depois acaba por te limitar o tempo do filme, por causa disso mesmo, porque um filme
em que um filme de 10 minutos em animação este aqui demorou 3 anos a fazer, enquanto que em imagem real tu não tens essa limitação. Claro. Pronto, é isso. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, respondeste e até melhor do que aquilo que eu próprio coloquei a pergunta, o que foi maravilhoso. Que bom. Mas há bocado falaste e era uma segue boa que eu devia ter agarrado, mas preferi deixar passar porque eu fiz esta pergunta no outro dia e gostava de fazer esta pergunta a ti também. Porque, principalmente no último ano, isto é uma questão que já tem-se vindo a arrastar maioritariamente até nos últimos 20 anos. Eu não sei porque é que a questão depois começou a aparecer com mais prevalência, mas a verdade é que se tem colocado. Porque, principalmente este ano, com esta temporada de prémios que tivemos e com o Guilherme Del Toro a apresentar o Pinóquio, ele em praticamente todos os discursos fez questão de dizer que a animação não é um género, é um médio. Constantemente, e que o cinema de animação não é um cinema para crianças. E tu próprio tinhas mencionado há bocado que a tua própria família ficou um bocado estavas a apresentar alguma estranheza para a forma como tu ias fazer o filme sendo animação. Tu sentes que há um pouco esse preconceito? O lado do documentário é mais complicado de avaliar, por si só o documentário é uma coisa mais adulta, vamos colocar assim, não é a palavra certa, mas vamos deixar assim. Achas que existe um preconceito para com a animação de não ser tão levada a sério como a imagem real? Às vezes a animação até acaba por ser mais Sem real, dúvida. mas é o que é. Sem dúvida, eu acho que nem há discussão aí. Nem conseguiria dar o outro ponto. Só uma salvaguarda aqui em relação àquilo que é as expectativas da minha família. A minha família não está muito habituada a ver animação. Atenção, isto aqui eu disse animação, mas isto sou eu a pensar o que é que será que eles. Pronto, eles gostam muito de mim, mas eu acho que eles não fazem muito bem ideia o que é que eu faço. E pronto, agora é um bocadinho mais fácil porque como este filme até tem ganho bastante reconhecimento e prémios e tudo, já é mais fácil um bocadinho compreender algumas coisas, e também o facto do João também ter estar nos Oscars e tudo já tem sido um bocadinho mais falado, e de repente isto deixa de ser tão abstrato, que é muito importante haver este reconhecimento pelo trabalho de uma área que é feita, que existe centenas de pessoas a trabalhar e que as pessoas não sabem exatamente o que é isto. E de facto existe esse preconceito que a animação é só aquelas séries que tu vês na televisão. E não é. Mas enquanto não houver essa educação de públicos, seja por parte da televisão, seja por parte dos cinemas em Portugal, em que de facto mostram cinema de autor, curtas, longas metragens de animação, seja o que for, não vai haver essa... nunca as pessoas não vão saber o que é animação, porque aquilo que me vem na televisão é de facto Disney e séries de crianças. Por isso, o trabalho que precisa de ser feito aqui vai de encontro a programar mais curtas de animação, filmes de animação de imagem de longas metragens, que abordam assuntos importantíssimos de serem abordados de formas altamente sensíveis, emocionais, que podem chegar a públicos de 18 aos 80 de uma forma que eu acho muito especial mesmo. E sim, a animação está cada vez mais a explorar aqui targets, públicos de idades que não são propriamente as idades de infanto-juvenis. Mas é muito importante alargar isso a mais sítios, ou seja, neste momento onde é que tu podes ver uma longa-metragem de animação, que é mais fácil de ver, atenção, do que uma curta-metragem de animação. Vês só nos festivais, vês em mostras, vês em iniciativas de associações culturais, que ainda bem que elas existem, neste caso em aldeias, no interior, em sítios que não são propriamente metrópoles. É a única forma, portanto, obrigada às associações culturais
que têm estas iniciativas de trazer o cinema e trazerem cultura, porque as pessoas não podem ver isto não dá para ver na televisão, isto não está acessível. Por isso, claro que aquilo que as pessoas veem na televisão é aquilo que vão associar, mas é uma pena porque há aqui toda uma expressão que se perde e as pessoas não sabem que existe. E tem mesmo a ver com esta criação de públicos, que é, as pessoas também olham, veem lá género, animação, não quero isso é para as crianças, porque também nunca viram. A partir do momento em que veem e que vão e que já começam a ver, já sabem o que é, já sentem necessidade de ir lá ver mais. E sim, a animação, há muitos géneros que sofrem disto, o documentário também sofre muito disto, normalmente as pessoas também têm um bocado mais reticência em relação ao documentário. A animação principalmente sofre muito, mas há aqui todo um mundo, um universo de animação que é mesmo eclético e que com temas variadíssimos, formas de expressão variadas, com público, com intenção de público adulto, que não é para crianças. E também crianças, atenção. Sim, não é muito, sim, é são uma mutuamente luta. exclusivos. Claramente é, mas lá está, fazem falta também. Faz falta filmes, tanto como o Mãe de Lixo, como também, obviamente, o Ice Merchants, que independentemente da qualidade que tem, o mediatismo que conseguiu ganhar também com os Oscars é uma vitória inegável. E é também. É pena que tínhamos de chegar sempre a estes pontos em que precisamos destes símbolos de validação exterior para conseguir que filmes como o Ice Merchants ou o Homem do Lixo, o Lobo Solitário do Filipe, que também esteve por lá, para conseguir ter este mediatismo, mas lá está, E as também são pessoas com estes foram filmes que ver, vamos conseguir. atenção, é Pois engraçado isso, foi, porque as pessoas foram ver porque eles foram nomeados para os Oscars, mas os filmes já existiam. Eles já estavam lá, já estavam em festivais, mas as pessoas ficaram com interesse em ir ver por causa dos Oscars. Mas é uma pena isso, de facto, porque aquilo que devia existir era haver uma forma das pessoas poderem aceder a isto, sem ser porque está nos Oscars. Porque de exatamente. facto há muita coisa de qualidade a ser feita em Portugal e as pessoas Sem dúvida. continuam a associar filmes, seja filmes portugueses, seja esta questão mesmo que tu estás aqui a pôr em prática, Sim. mesmo que tem a ver com esta associação da animação a coisas Uhum. mais infantis. É falácia. Há montes de coisas muito bonitas e importantes. Lá está, cabe Sim. também, cabe aos programadores, cabe aos diretores de festivais, e a verdade é que, para sermos justos, são muitas vezes estes próprios programadores de festivais ou tal igual como disseste, de associações culturais que fazem muito trabalho por estes filmes, porque quando é preciso que se façam mostras maiores e tudo mais, é um castigo, como já sabemos, e é uma pena. A falar nisso, Laura, agora só a título de fecho, o filme, o Homem do Lixo tem andado a passear um pouco para alguns festivais, para algumas mostras. Agora assim no futuro próximo, onde é que, se é que nesta altura estamos a meio de março, onde é que podemos encontrar o Homem do Lixo nesta altura? Olha, eu gostava muito de responder essa pergunta, mas eu tinha que ir ver. Não estou assim muito a par. Não, não faz mal. Não faz mal. Mas sei de uma Corris sem coisa. pós. Sim. Hã? O quê? Corris sem pós. Nós encontramos calendário e faça a adenda no final, não há problema. Olha, mas vai estar em festivais lá fora neste momento. Está nomeado para os prémios Quirim também, aqui em Tenerife. Eu sei deste porque eu vou. Mas em Portugal, não sei dizer. Mas depois a gente deixa lá a notinha, se for preciso. Não faz mal, pois nós acrescentamos. Mas eu estava a dizer que era a última pergunta, mas acabo por fazer outra até por esta questão do espelho. O Homem do Lixo tem tido algum amor estrangeiro. A verdade também é essa, pelos festivais e tudo mais. Sim, tem tido muita sorte nisso. Eu não esperava essa aceitação assim, em tão grande escala. Por causa até porque é um filme muito falado, há muito diálogo, é português, o diálogo, portanto. E é muito português, mesmo as coisas que encontramos ali são muito portuguesas. Sim, e foi interessante, foi mesmo muito interessante, eu não estava à espera, mas de facto é bonito isso que é, de uma forma, é muito pessoal e muito característico, mas ao mesmo tempo outras culturas
vão também sentir-se representadas e olhar para elas próprias. Eu acho que o cinema tem esse poder também de tu também olhares, apesar de estares a ver um filme que é do outro lado do mundo, ou do teu país vizinho, seja o que for, que as culturas também mudam, mas tu estás-te a rever também. A história pessoal também traz isso, que é também consegues olhar mais para dentro e refletir um bocadinho sobre a tua própria cultura, como é que tu vês as coisas e o que fica do filme, na verdade, agora olhando um bocado para essa aceitação do filme internacionalmente, tem um bocado a ver com esse carinho e com essa partilha de memórias e com esse estado de estar com a família. Eu acho que isso é um sentimento universal e por isso é que também deve ter tido essa aceitação. Sim, não, é muita a qualidade do filme, é um facto, mas eu acho que aquilo que acaba até por contar mais. E se calhar também é por isso que consegue ultrapassar um pouco as próprias barreiras culturais. Não é barreiras culturais, mas o filme é muito português e tem ali muito da cultura portuguesa. E talvez faça mais sentido a quem esteja mais familiarizado com a linguagem, mas acho que a honestidade que se encontra no filme, tu próprio já falaste, acho que acaba por ser o melhor cartão de visita do Homem do Lixo e estás plenamente de parabéns por isso, olha lá. Obrigada mesmo. Obrigado eu pela entrevista e maioritariamente até pelo filme. O filme é extraordinário, honestamente. Obrigado por teres vindo, obrigado pela oportunidade de também colocar estas perguntas e de conhecer um bocadinho mais, não só do Homem do Lixo, mas também da própria animação portuguesa, que honestamente precisa um bocadinho de ajuda. Não precisa de ajuda em termos de qualidade, precisa de ajuda para se mostrar, porque valha-me Deus, há tanta qualidade e precisamos da academia, exatamente, precisamos de sítios como a academia. Se precisamos de sítios como a academia para validar o cinema português, estamos completamente desgraçados e não pode garantidamente ser por aí. Portanto, obrigado, Laura. Obrigada. Portanto, malta, as nossas coisas do Fio Condutor estão nos sítios onde vocês já conhecem, fiocondutor.com.pt, estão lá as nossas críticas, os nossos artigos, tudo e mais alguma coisa. Podem encontrar material sobre muitas curtas portuguesas. E pronto, vejam cinema português. Obrigado, pessoal, e obrigado. Vejam, onde puderem. Obrigado, Laura. Obrigada. Eles escreviam as cartas, mas as cartas iam todas à censura, não podiam escrever aquilo que eles queriam.